Chamaria então para a nossa última apresentação o Luiz Carlos Teixeira Coelho Filho. Ele é engenheiro cartógrafo pelo... Você é biólogo também? Você é biólogo também? Não. Não? Aqui tem um bio aqui. É engenheiro cartógrafo pelo Instituto Militar de Engenharia, é mestre em geoinformática pela UFAM e doutor em planejamento urbano e regional pelo IPUR da UFRJ. Vai apresentar o tema Consolidação dos catálogos de informações geológicas para o município e região metropolitana. Primeiramente, boa tarde. Essa é a última apresentação. Eu sei que o pessoal deve estar cansado, mas caminhem comigo, não deve demorar muito. Uma pergunta de ordem prática que eu tenho é porque eu uso esse controlezinho, né? Não tem problema. É só para saber se eu consigo... Não, eu não consigo mexer no mouse com ele. Em um dado momento eu vou usar esse laptop... Oi. O Alexandre vai acompanhar. E onde que aperta o laser? Aqui? Ah, perfeito. Tá bom. Basicamente... o tema, inclusive, eu faço uma breve retificação, informações geodésicas para o município e região metropolitana. Antes eu gostaria de falar um pouco do IPP, do Instituto Pereira Passos. O IPP é uma autarquia do município do Rio de Janeiro. Ele é relativamente recente. O IPP ele não tem muito tempo de existência, mas seus órgãos que vieram antes, né, inclusive o IPLAN e outros órgãos que havia na estrutura do Rio de Janeiro, vem carregando todo esse trabalho de geoinformação já há muito tempo, e o IPP é o herdeiro desses trabalhos todos. E, basicamente, o IPP trabalha com gestão e disseminação de dados, informações integradas para a produção de conhecimento para o planejamento e a disponibilização dessas informações para monitoramento de políticas públicas de forma mais eficiente. Nós trabalhamos, grosso modo, com informações de caráter da geoinformação, que vai desde a cartografia até o que a gente entende como geoprocessamento hoje em dia, informações em sentido de imagens, informações habitacionais, informações de diversos tipos de estatísticas sobre a cidade. Então, o IPP ele é a autarquia que trabalha com todos esses tipos de dados, informações e gera estudos também. E talvez o carro-chefe, né, da diretoria de informações da cidade, lá do IPP, nos últimos anos, tem sido o CIURB, que é um sistema de informações urbanas. Não precisa agora não, é só na hora do aplicativo. Eu estou só mostrando aqui com o mouse, aí eu mostro para você. O CIURB, embora esse desenho seja um pouco enrolado, eu acho que ele explica muito bem. Ele consolida uma série de sistemas locais que nós já tínhamos na prefeitura, outros que estão sendo atualizados para uma nova plataforma, e ele conta com agentes internos e externos da prefeitura. O que acontece é que o município do Rio de Janeiro, à semelhança de diversos outros órgãos, né, e entes da federação, contava com diversas iniciativas muito boas, feitas por órgãos e entidades diferentes, mas essas iniciativas não se comunicavam entre si. Então, às vezes, nós tínhamos pessoas, como nós temos aqui, né, 2 representantes do governo do estado, de órgãos diferentes, entusiastas da geoinformação, entusiastas de diversas informações. Isso também acontecia no município do Rio, em diversas secretarias, em entidades, em órgãos, mas as pessoas não se comunicavam entre si. As pessoas se comunicavam entre si, mas quem estava à frente daquilo tudo, os secretários, os diretores, os presidentes, não se comunicavam entre si e as informações e dados que eram gerados em um lugar e que poderiam ser aproveitados para os outros não conversavam. A ideia do CIURB é justamente acabar com isso. E nós temos tentado, nos últimos 2 anos principalmente, trazer para essa conversa e para a utilização, no caso da plataforma do ArcGIS, que foi adotada. Eu sei que tem gente aí que é defensor da bandeira do software livre, eu também sou, mas em termos práticos era uma solução que podia ser utilizada no ambiente corporativo de imediato. E é o que a gente abraçou no momento, tanto o lado online quanto o desktop, e com diversos níveis. Existem várias licenças que estão disponíveis para a prefeitura e que hoje em dia os vários órgãos utilizam, e existem bancos de dados que são compartilhados para esses órgãos de tal modo que hoje a gente pode colher um pouco dos frutos
Não só o IPP, mas como também os parceiros do CIURB nos diversos órgãos e entidades da Prefeitura conseguem ter acesso a todos esses dados espacialmente referenciados que eles já vinham gerando há muito tempo. Então, não somente nós temos a posição de uma escola, de um hospital ou de um grupamento da Guarda Municipal, mas nós também temos os dados tabulares que aqueles órgãos já vinham criando em relação a eles. E o CIURB, que é o que eu acho mais importante, por que eu estou explicando isso aqui brevemente, que nem é o tema central da palestra, mas olha só, o CIURB tem uma componente para o público, então se você for no site do atual armazém de dados, que um dia vai ser bem atualizado, já espero que até o final do ano vai ser uma outra plataforma, e se você for lá, você vai ter uma série de aplicativos que foram desenvolvidos para acesso do público, na plataforma do ArcGIS Online, e nós também temos isso daqui, ó, fontes externas. A ideia é que o CIURB não somente dialogue dentro do município do Rio, mas também dialogue com parceiros externos, que obviamente tem algum nível de sobreposição com o município do Rio de Janeiro, desde as outras esferas, os outros entes federativos e órgãos desses outros entes, como também os nossos municípios vizinhos. E essa iniciativa é uma das primeiras que trabalha dentro do contexto metropolitano e não dentro do contexto somente do município do Rio de Janeiro. Tá? Mas o que eu quero falar é sobre uma coisa muito prosaica que talvez algum de vocês já devem ter visto na rua e não tem a mínima noção do que se trata. Quem aqui sabe o que é um marco geodésico? Alguém tem uma noção? Alguns muito poucos, né? Vocês já devem ter caminhado pela rua e topado com alguma coisinha dessas aqui. Se vocês forem pessoas bem curiosas, vocês já devem ter visto essas chapinhas de metal que você de vez em quando olha e tem um negócio desse na calçada, ou então você vai fazer uma subida lá, uma escalada bonita, e você encontra no meio da rocha um treco desse enfiado. Algumas têm alguma coisa mais bonita para elas, porque elas são um pouquinho mais importantes. A gente faz uma espécie de monumento, um pilarzinho ao redor dela. Mas a realidade é que, historicamente, em termos de topografia e de geodésia, isso daqui era muito importante. Isso daqui era base para vários serviços da área de cartografia, de geodésia e também para levantamentos aerofotogramétricos e diversas outras vertentes da geoinformação até a era do GPS. Isso não ficou obsoleto. Na verdade, hoje a gente tem outros tipos de estações, mas essas também existem e, inclusive, continuam a ser realizadas materialmente. Mas, numa determinada época da nossa história, isso era o mais importante que tinha para posicionamento de pontos, porque cada pontozinho desses, cada marco desses, ele tem uma coordenada precisa que foi medida com nível de precisão bastante acurado, de modo que os levantamentos topográficos poderiam se utilizar desses pontos como referência e, a partir daí, sair levantando. Né? Não somente com níveis ou com teodolitos, depois estação total. E hoje, inclusive, na era do GPS, esses pontos ainda são úteis para rastreio. Você pode colocar uma antena GPS e ficar rastreando durante um bocado de tempo, porque esses são pontos de coordenadas bastante precisas e bastante conhecidos e que são justamente materializados na superfície terrestre. Eles são geralmente colocados em lugares considerados seguros, e eu coloco aspas nos seguros, porque em um dado momento da nossa história acreditava-se que praças e calçadas eram lugares seguros. E aí aconteceram os inúmeros rios, cidades e seus equivalentes, que simplesmente destroçavam a calçada, a praça, etc., e ninguém sabia nem para que serviam essas coisas. Por incrível que pareça, os que estão mais bem preservados, hoje em dia, são em áreas que têm, de certa forma, muita locomoção, como, por exemplo, alguns maciços rochosos que têm trilhas. Né? Talvez porque ninguém vai fazer nenhuma obra ali, as pessoas passam, olham, está lá, continua lá. Alguns casos de igrejas que foram colocados em igrejas, em escolas e tudo mais. Mas a realidade é que cada ponto desses, quando você encontrá-lo, ele vai ter um número de referência, ele vai ter o nome do órgão que colocou aquele ponto, e a partir desse número você consegue encontrar uma ficha que vai dar as coordenadas de precisão dele. Mas, como a gente está falando de Brasil, e a gente está falando de Rio de Janeiro no Brasil, a gente tem que ter em mente a seguinte coisa. O Rio de Janeiro foi Distrito Federal, Estado da Guanabara e agora um município. O Rio de Janeiro já foi parte do Estado, é parte do Estado do Rio de Janeiro, mas já não teve épocas que não foi parte do Estado do Rio de Janeiro.
E, além de tudo, ainda tem a sobreposição, que é uma característica sui generis do mapeamento sistemático brasileiro, em que nós temos tanto o IBGE quanto o Serviço Geográfico do Exército fazendo um mapeamento sistemático, não exatamente na mesma área, né? Obviamente, ninguém vai fazer o mesmo mapa duas vezes, mas ambos são órgãos de mapeamento sistemático. O que isso significa? Significa que, ao longo dos anos, e principalmente num lugar como o Rio de Janeiro, que durante muitos séculos foi o centro da nação, inclusive porque era capital federal, inúmeros órgãos municipais, estaduais, distritais e tanto federais como o IBGE, quanto o Serviço Geográfico do Exército, foram colocando esses pontos, mas sem dialogar uns com os outros. E cada um tinha sua relação de pontos de controle que foram sendo representados, sem ter noção do que os outros estavam fazendo. Soa bem brasileiro para vocês, né? Mas essa era uma realidade. E a realidade é que, como um órgão não se comunicava com o outro, o máximo de comunicação adequada que havia era entre o IBGE e o Exército, mas os órgãos estaduais e municipais, via de regra, não se comunicavam, né? Muitas vezes eram feitos adensamentos de pontos, ocupações com novos pontos, sem ter a necessidade disso. E os catálogos continuavam de posse de quem estava fazendo. E aí, esse trabalho começou da seguinte forma. Em 95 e 96, o IPP, enquanto era IPLAN Rio, hoje em dia ainda existe uma IPLAN Rio, mas ela é empresa municipal de informática. Na época, IPP e IPLAN Rio, as duas faziam a mesma coisa. Basicamente isso, para explicar rapidamente. Elaborou um levantamento nos anos 95 e 96, em que foram pegos todos os catálogos de pontos do município do Rio de Janeiro. Eu não estou falando do que o IBGE fez, não estou falando do que o Estado fez, nem do que o governo federal fez. Só o município do Rio. Eram vários catálogos, porque havia aqueles que tinham sido feitos por órgãos do município do Rio, aqueles que foram feitos pelas diferentes empresas, Prospec, Aerofoto Cruzeiro, etc., que foram fazendo os inúmeros aerolevantamentos e achavam que tinha necessidade de colocar um marco de segunda ordem, e ainda as referências de nível que o IBGE tinha feito, algumas delas, por alguma razão, o município do Rio tinha os croquis e as fichas delas. A ideia original era pegar isso daqui, que eram 4 tomos em papel, e converter para o meio digital dentro da nossa plataforma para visualização do CIURB. Desse embrião, nasceu um outro projeto, que era, basicamente, bom, já que a gente tem todos esses pontos aqui, estamos passando para um catálogo digital, por que a gente não vê os pontos que foram gerados pelos outros órgãos e, de alguma forma, já que está sendo colocado em uma plataforma digital, unifica de uma vez e coloca isso tudo? A grande iniciativa veio de um programa do Segov, de marcos geodésicos de segunda ordem, do Estado do Rio de Janeiro, mais voltado para a região metropolitana. Nós recebemos esses dados, a gente já tinha alguns outros dados que o Estado tinha mandado, e foi feito contato com o IBGE também para o IBGE fornecer os dados deles. O IBGE, muito melhor que o município do Rio, tinha já fichas em meio digital, mas não havia um aplicativo que você marcava todos esses. E, curiosamente, o IBGE não tinha noção de vários pontos que nós tínhamos materializado no passado. Então, quer dizer, em algum momento, o município do Rio obteve aquelas fichas e não informou o IBGE, que é o órgão oficial, responsável oficialmente pela geodésia no Brasil. Esses pontos foram materializados e nunca foram informados ao IBGE. Como eu já falei, né, dentro do próprio projeto do CIURB, o IPP tem priorizado a utilização das plataformas da Esri, mas para acesso ao grande público, sobretudo o ArcGIS Online. Hoje a gente vive numa época de plataformas web, não faz mais sentido eu colocar um shapefile para download, por exemplo. Aliás, não faz mais sentido nenhum usar shapefile. Por favor, acabem com o shapefile, a não ser que seja uma necessidade imensa de fazer algum tipo de correspondência para mandar para alguém. Esqueçam que existe esse formato de arquivo na vida de vocês. Usem outros formatos de intercâmbio que são muito melhores. Mas o ArcGIS Online permite a qualquer usuário, abrindo uma ferramenta web, simplesmente ir lá, acessar, clicar, tem a informação que quer. E, como eu falei, tem a tônica da integração entre os diversos órgãos e entidades da prefeitura. E a intenção é a seguinte, bom,
Nós não conseguimos manter esse catálogo atualizado, mas nós conseguimos colocá-lo online. E nós conseguimos garantir acessos de edição a órgãos parceiros e a representantes desses órgãos parceiros. Porque no momento em que for feita uma obra na escola municipal, sei lá, Visconde de alguma coisa em tal bairro, eu posso pedir para que o nosso parceiro da SME verifique. Você realmente encontrou? Tem um ponto ainda localizado do lado do mastro da bandeira, etc. e tal? Ou aquilo ali já acabou em alguma obra que foi feita e ninguém sabia o que era aquilo, detonou e foi embora? Para que a gente possa ir atualizando o nosso catálogo, porque de 95 para cá já vários sumiram. Tenho certeza absoluta disso. Passou um Rio Cidade, um Morar Carioca, passou qualquer obra dessas aí, são marcos geodésicos que vão sendo jogados fora e completamente destruídos. Então, esse catálogo de informações geodésicas ele foi concebido como uma plataforma digital. O planejamento e execução iniciais, eu acho que esses iniciais deveria até ter ficado em vermelho, ficaram de responsabilidade do IPP, mas poderão ser partilhados com entidades parceiras, bastando para isso terem acesso de administrador ao aplicativo. E como é que isso foi elaborado? Em primeiro momento, foram digitalizadas todas as fichas dos catálogos de 95 e 96. Eu confesso que eu não tenho muito hábito de trabalhar com estagiários. Então, a primeira coisa, eu não tenho nada contra os estagiários, não. Mas eu tinha uma estagiária para me ajudar, eu fiquei com pena dela ao dar 4 tomos de papel para ela colocar no scanner sendo enfiado. Eu, inclusive, fiz o primeiro tomo, porque eu falei assim, gente, não tem nem moral para dar para essa menina, ela vai ficar dias e desafio fazendo isso. Mas foi exatamente isso que a gente teve que fazer, porque muito embora era 95 e 96, esses catálogos, que foram inclusive gerenciados pelo Marco Zambelli, que foi o gerente de cartografia no passado, se aposentou, os arquivos digitais dele sumiram. Então a gente não tinha os arquivos digitais deles, e já eram feitos, editorados em software de computador. Os croquis eram à mão, mas tinham sido escaneados e colocados lá, mas se perderam. Então a gente teve que, literalmente, escanear, e fazer a digitação manual das coordenadas de todos os pontos. A estagiária me ajudou bastante nisso. A gente fez checagem da digitação manual. Muito importante ressaltar que havia pontos em Córrego Alegre, havia pontos em SAD 69. Tá? Se vocês não sabem o que é Córrego Alegre, nem SAD 69, não tem problema, vocês provavelmente são felizes em não saber o que são essas coisas, mas isso se chamam os dados do sistema, os data, os sistemas de referências geodésicos. E alguns deles tinham altitude também. Nossa intenção ao colocar dentro do sistema foi colocá-los respeitando o que eles eram originalmente. Se o ponto estava no sistema, no datum Córrego Alegre, ele foi colocado com as coordenadas e aquela base dos pontos em Córrego Alegre foi carregada em Córrego Alegre, e aí o software faz a reprojeção lá no desenho do mapa, para que eu não insira nenhum erro a mais. Ele já tem algum erro na obtenção dele, um erro muito pequeno na obtenção daquelas coordenadas. Eu não vou usar uma transformação geodésica, ainda mais quando eu estou tratando de datum que não é geocêntrico e vai ter um errinho a mais adicionado. Então a gente criou, por cada sistema geodésico, a gente criou uma camada diferente, foram sendo criadas essas camadas diferentes e foram sendo inseridas. O recorte espacial que foi utilizado foi da região metropolitana do Rio de Janeiro. Isso foi uma orientação do nosso diretor, do Luiz Aroeira, porque estavam começando as conversas sobre a questão da Câmara Metropolitana do Rio de Janeiro. E porque não dá para se pensar mais em cidade e município unicamente, a gente tem que pensar nessa mancha urbana da região metropolitana do Rio de Janeiro. E, principalmente, quando você fala de redes geodésicas, dependendo da onde você está posicionando, etc., você vai precisar de pontos de outras que estão nas vizinhanças. E porque a gente estava trabalhando também com bases do Segov, que foram fornecidas a gente, que eram da região metropolitana. Aí isso foi colocado no banco de dados, aí foi gerado um serviço que pode ser acessado como leitura pela web e pode ser também acessado para edição, mas aí tem que ter a permissão para isso. E esse serviço foi carregado num mapa e depois num aplicativo a partir desse mapa do ArcGIS Online. Agora sim é a hora de usar o mouse, por favor. Clica aqui
Se vocês forem na página nossa do armazém de dados, ela vai ter essa cara. Um problema de segurança. Vamos lá ver o que ele vai fazer. Abriu. Quando clica ali no catálogo de informações geodésicas, ele vai abrir um aplicativo. Esse aplicativo basicamente é um mapa base que você vai aproximando, ele vai fazendo uma generalização ali, mostrando referências maiores, e ele vai ter, pronto, para a região, né, metropolitana do Rio de Janeiro, uma série de pontos ali. Agora, se você usar aquela rodinha do mouse, pode ir aproximando, ou afastando, ou carregando. É muito intuitivo, né? Qualquer pessoa com um pouco de conhecimento de navegação na web tem condições de fazer isso. Eu peço que se aproxime em qualquer lugar aleatoriamente, só para a gente mostrar como é que funciona. Eu vou pedir também para você clicar nesse botãozinho aqui. Pronto, ele vai carregar uma lista de camadas. Não, minto, é do botão do lado. Isso. Pode fechar aqui. Pronto, carrega esse para o cantinho. Isso. Aí ele vai mostrar vários pontos. Tem pontos do sistema geodésico brasileiro, os vértices de triangulação, tem estações gravimétricas, tem pontos de GPS, tem pontos de Doppler, isso são do IBGE, tem o apoio geodésico do Segov e tem os pontos do catálogo que veio do município e mais as referências de nível que a gente absorveu ao SGB, o Sistema Geodésico Brasileiro, algumas extras que o município tinha e não estavam no SGB. Tá? Pode fazer um favor aqui, por favor, de clicar nesse ponto azul aqui. Pode clicar. Pronto. Ele... Foi? Calma aí, ele está carregando. Isso. Ele vai abrir, esse é um ponto. Pode ir. É só você clicar um clique em cima dele. Ele vai mostrar coordenadas, né? Toda aquela coisa que, né, referente àquele ponto ali. Eu peço que você desça essa barrinha de rolagem. E o que é mais importante para as pessoas, para os topógrafos e para os engenheiros que trabalham com isso, é esse anexo aqui que você vai clicar, por favor. Aqui onde está aqui anexo. Isso. E aí ele abre a ficha daquele ponto. No caso, esse é um ponto do IBGE. Ele abre uma ficha do IBGE. Na ficha, geralmente, há várias informações extras, né, como acesso. Às vezes, eles são de acesso difícil. Tem que ir pela estrada tal. A ficha também diz a última vez que ele foi verificado. Ou seja, a ficha ela garante que ele existe até o momento em que ele foi verificado. Depois daquele momento, ninguém sabe o que pode acontecer. Aí pode fechar essa janelinha aqui, por favor. Ele abriu como aba, perfeito. Eu vou pedir para você clicar nesse botão vermelho aqui, nesse pontinho vermelho. Esse já é um ponto de outra esfera, né? De outro ente federativo. Isso é do Estado, foi do Segov do Estado. Pode descer também e para clicar novamente no anexo que tem aqui no final. Saiu ali da tela. Isso. Aí você vê que é um outro tipo de ficha, isso já é do Estado do Rio de Janeiro, mas está lá. Eu vou pedir só para você carregar com o mouse para entrar no município do Rio, que aí a gente não tem como ver os pontos do município do Rio. Mas vocês viram o catálogo do Estado do Rio de Janeiro, muito bem detalhado, o catálogo a ficha do Estado do Rio de Janeiro muito bem detalhada, a ficha do IBGE muito bem detalhada. Agora eu peço que você aproxime para o Rio de Janeiro. Isso. Pode clicar num quadradinho azul claro desses aqui para pegar algum vértice em Córrego Alegre. Isso. Desce lá na ficha. Aí vocês veem como é maravilhosa a ficha do município do Rio de Janeiro em relação às outras duas. Mas está lá. Né? Um croquis extremamente preciso, né, para localização e uma sugestão para a gente subir o Morro da Providência para encontrar esse ponto que eu espero que ninguém precise fazer na vida. Mas isso está lá. E aí vocês podem perguntar, bom, essa é uma ficha antiquíssima, será que esse ponto ainda está lá? Eu não sei. Por isso que eu vou pedir aqui para você fechar. E
vai mostrar ali, eu não estou conseguindo ver, mas em algum lugar aqui vai estar escrito se ele é verificado ou não. Pode subir, por favor? Está lá embaixo? Eu não estou conseguindo ver aqui desse ângulo. Isso. Se é existente ou se não é existente. O que a gente fez foi o seguinte, a gente começou fazendo as parcerias para tentar obter essas informações. E aí, qualquer pessoa que tenha um mínimo de consideração, né, neste momento, a gente está buscando parcerias com técnicos, em geral, de fora de qualquer esfera governamental, no sentido de essas pessoas nos informam uma lista. Olha, então teve esse, por acaso, por incrível que pareça, alguém informou que ainda existe, naquela igrejinha que tem lá em cima do Morro da Providência. Foi visto há menos de 2 anos. Mas a gente também quer tornar parceiros, através do próprio CIURB, outros órgãos e entidades governamentais, porque esses teriam acesso de administrador, eles podem ir direto no banco de dados e alterar a tabela. Existente? Sim. Isso ainda é um erro, está aparecendo como 1 ou 0. Na verdade, teria que ter um domínio ali para ser sim ou não. Existente? Sim. Não existente? Não. Aí ele fica na nossa base, que é importante saber que um dia houve, mas não aparece visível mais para o usuário final. O usuário final não vai ver que ele está ali, para não ser iludido que existe um ponto ali, mas fica guardado na nossa base. A nossa intenção agora é expandir para isso. Se puder voltar para o PowerPoint, por favor. Aí eu que passo aqui, né? Então, qual que é... Eu passei demais ou não? Conclusões. Tá. Quais que são os desdobramentos? Primeiro, as propostas de parcerias futuras com órgãos e entidades para atualização das informações nas tabelas. Ninguém precisa atualizar a coordenada. Então, não é preciso ter um conhecimento técnico absurdo para você atualizar aquilo ali. O que a gente precisa saber é se esses pontos existem. E mais, os órgãos que estão materializando pontos, porque teoricamente é só o IBGE atualmente que faz isso, mas sempre tem algum projeto novo, como teve esse do Estado do Rio de Janeiro, patrocinado pelo Banco Mundial, em que foram materializados. E, além disso, a gente está tendo cada vez mais estações ativas, em que você tem um receptor de GPS que fica lá ligado o tempo todo. A gente precisa que esses órgãos se tornem parceiros e nos ajudem a alimentar esse banco de dados. Para quê? Para que a gente tenha um conhecimento coletivo de onde estão materializados esses pontos. Para que, quando for feito algum serviço topográfico, alguma campanha for feita, a gente tenha a real noção do que já existe e pode ser utilizado para aquilo ali ou não. Quais são os possíveis parceiros, ou seja, com quem a gente tem feito contatos iniciais, tanto com o IBGE, com a parte de geodésia lá, e vocês me ajudem, eu não sei qual o nome que se dá, acho que é divisão de geodésia, eu não tenho certeza absoluta, e com os órgãos do CIURB, ou seja, geralmente as secretarias municipais que estão atreladas ao CIURB. Uma parceria concretizada foi com a Faculdade de Engenharia, com o CARTO aqui da UERJ, que é justamente uma parceria de elaborar trabalhos. Tem um trabalho de final de curso que foi feito já nessa área, que o aluno fez a verificação de vários pontos, nos ajudou, mas as próprias instituições de ensino também se beneficiam disso e também podem ajudar, porque nas suas atividades práticas elas têm que utilizar esses pontos no terreno. Então, se elas puderem nos ajudar a verificar e dizer assim, olha, a ficha do IBGE diz que em 95 esse ponto existia, nós fomos lá e realmente existe. Então, a gente puxa de 95 para 2017 e diz, olha, em 2017 ainda existe. De forma que, quando um profissional for fazer um trabalho no terreno, ele sabe que aquele ponto tem uma probabilidade muito maior de existir. E não do tipo, olha, a última verificação disso foi em 85. Eu vou descartar esse, eu vou usar o outro, porque esse outro foi verificado em 2003. Então, provavelmente, o outro tem maior potencial de ainda existir. Então, a nossa proposta é justamente essa. E eu queria agradecer a vocês, principalmente pela atenção, porque eu sei que já está tarde, eu tentei fazer o mais rápido possível, estou aberto a perguntas, e também quem quiser pegar um cartão, tem os meus contatos, pode mandar e-mail, pode entrar em contato com a gente. Obrigado. Bom, há ali uma pergunta, Eduardo. O nosso dublê de fotógrafo, ele está meio enrolado, peraí.
Boa noite, Luiz. Meu nome é Eduardo, sou da Global Gel. Possíveis parceiros, já como indicação, a ANEEL, por norma, qualquer aproveitamento, qualquer estudo que você tem que fazer, mesmo que seja preliminar, seja para PCH, seja para aproveitamento eólico, é obrigatório a implantação de marco e a coleta de pontos de controle de apoio. Então, a Light e a Ampla, com certeza, são possíveis parceiros aí para... E, teoricamente, teriam que informar o IBGE. Eu não sei se informam o IBGE para o IBGE adicionar o cadastro deles. Né? Eu também não sei, não tenho como te confirmar, mas... Essa que é a necessidade que a gente tem aqui, que esses órgãos comuniquem, mas eu agradeço. Ok. O que não ficou muito claro para mim é o seguinte, todos esses pontos eles já foram passados para o IBGE e já fazem parte, de alguma forma, da rede do sistema geodésico brasileiro ou não? Então, no nosso contato com o IBGE, com a geodésia do IBGE, nós já passamos todos esses pontos para eles. Se eles vão colocar no site deles, até agora ainda não colocaram, mas eles foram passados. Porque eu acho que é extremamente grave, né, que o município do Rio tinha croquis e fichas de vários pontos que não estão nem na base do IBGE. E alguns deles existem. Então não é sinal de que o IBGE verificou e viu que não existem mais. Não passou nem por verificação do IBGE. Então esse dado foi enviado para os contatos que a gente tinha lá. Agora, se o IBGE vai tomar a frente de fazer as atualizações, inclusive gerar fichas muito melhores do que aquilo que você viu, que eram as fichas que a gente tinha, aí eu já não sei. Mas eu espero que sim. Em geral, nossa conversa com o IBGE tem sido muito boa. Só mais uma pergunta, não é nem uma pergunta, é outra sugestão. A gente vai ter o censo agropecuário esse ano e vai ter o censo em 2020. Eu acho que seria uma ótima oportunidade para o IBGE verificar não só esses, mas qualquer outros marcos e fazer um croquis mais decente. Sim, verdade. Há uma pergunta lá no fundo. Obrigado. Boa noite, Luiz. Alan, da Faculdade de Engenharia aqui da UERJ. Em relação ao que você comentou agora, com a liberação e anexação desses marcos à rede do IBGE, o que eu consigo observar no seu sistema é o seguinte: vocês colocaram a disponibilização do catálogo do que tem disponível, estão fazendo a verificação do que realmente existe a monumentalização ainda, do que já foi destruído ou não, como você comentou, só que o dado liberado, vocês tiveram a preocupação de colocar ele no formato que é exigido pela INDE para disponibilização na web? Para os marcos geodésicos de verificação? Eu acredito que está, pelo menos você tem como disponibilizar pelo dado do OGC. Da Índia eu tenho que verificar isso depois. Mas eu posso te responder também. E um outro ponto é o seguinte, com relação à proposta da Prefeitura para a implantação de redes ativas, já tem um projeto em curso? Não tem. Eu espero que com esse diálogo que a gente começou, inclusive começou muito bem com a UERJ, que a gente comece a gerar uma massa crítica de trabalhos elaborados pela academia sugerindo isso. Porque com uma sugestão e com um embasamento, não somente da academia, como também de entidades e órgãos parceiros, a gente começa a peticionar mais coisas na cadeia de comando que a gente tem. Porque, de certa forma, né, o IPP não, porque o IPP é recente demais, mas a prefeitura, em algum momento da sua história, abraçou para si uma coisa que não era nem para a prefeitura estar fazendo, que é materialização de pontos geodésicos. Se ela abraçou para si essa responsabilidade, ela tem que, em algum momento, né, continuar com essa responsabilidade. Mas de 95 até quando esse projeto começou, foi dezembro de 2016, se não me engano. De 95 até dezembro de 2016, a prefeitura não fez nada. Então a intenção é, pelo menos, integrar com outros órgãos, para que isso seja uma iniciativa de vários grupos e todo mundo conheça o que os outros estão fazendo, e daí em diante perguntar o que a Prefeitura do Rio quer fazer nisso. Uma opção pode ser a Prefeitura não quer fazer esse tipo de ocupação, mas quer apoiar o IBGE para que o IBGE faça. Como? Cedendo próprios municipais para essas materializações. Olha, o IBGE pode utilizar isso. Perfeito, mas precisa primeiro fazer esse diálogo. Esse diálogo essa é a primeira tentativa de dizer assim, olha, nós assumimos em algum momento essa responsabilidade. O que a gente vai fazer com isso agora? Né?
Pelo menos dialogar com as outras entidades que fazem isso. Alguma pergunta a mais? Senti um alívio agora pela não existência de perguntas. Bom, agradecer ao Luiz Carlos, parabenizar pela apresentação e, muito rapidamente, antes de dar por encerrado o evento, lembrar que amanhã há continuidade do evento pela oferta de minicursos às 9 horas da manhã sobre o tema Criando Bancos de Dados no PostGIS, às 14 horas, Introdução ao Conceito de Infraestrutura de Dados Espaciais, e às 18 horas, Introdução ao Novo ArcGIS Pro, o que muda em seu GIS Desktop. Esses cursos todos lá nas nossas dependências no sistema LabGIS. Queria agradecer enormemente aos participantes como palestrantes aqui, aos que vieram, nos honraram com a presença aqui na Capela Ecumênica da UERJ e pela internet, e dar por encerrado o evento, esperando contar com a presença de vocês em nossos próximos eventos. Muito obrigado.